Você já se perguntou quem é o verdadeiro guardião do céu, aquele que enfrentou o maior inimigo de Deus em uma batalha épica e triunfou? O arcanjo Miguel não é apenas um anjo qualquer. Ele é o guerreiro celestial, aquele que, com sua espada flamejante, defendeu o céu contra o próprio Lúcifer. E, mais do que isso, ele continua a proteger a humanidade até hoje, em nossas batalhas espirituais diárias. Vivemos em um mundo onde o pecado se disfarça de verdade, onde as tentações estão por toda parte. Mas, e se eu te dissesse que você tem a mesma proteção que Miguel ofereceu ao céu? Isso pode parecer contraintuitivo, mas a presença de Miguel não está restrita às histórias antigas. Ele está ao nosso lado, lutando por nós, guiando-nos para a salvação e afastando as forças malignas que tentam nos derrubar. E se te dissesse que essa batalha final entre Miguel e Lúcifer ainda ecoa em cada escolha que fazemos hoje? É isso mesmo. Cada vez que você enfrenta um desafio, uma dúvida ou uma tentação, a presença de Miguel está ali, como um lembrete de que, com fé, podemos vencer qualquer mal. Mas como podemos aplicar isso em nossa vida? Como podemos chamar essa força protetora para o nosso dia a dia e garantir que estamos no caminho da vida eterna? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar a forma como você vê sua fé e sua caminhada espiritual. Miguel é um verdadeiro símbolo de coragem e força, uma figura celestial que inspira até os mais temerosos. Imagina alguém lutando com uma espada flamejante, enfrentando demônios e monstros, sem hesitar. Essa imagem poderosa de Miguel nos faz refletir sobre nossa própria luta espiritual, enfrentando os desafios diários que o mundo nos impõe. E assim como ele impunha sua espada, nós também podemos usar a oração como nossa arma, buscando a paz em meio ao caos. Se Miguel é o guerreiro do céu, nós somos chamados a ser guerreiros aqui na terra, sempre buscando o reino de Deus em cada atitude. Essa ideia de Miguel como protetor do céu também carrega uma mensagem profunda sobre liderança. Ele é o comandante dos exércitos celestiais, aquele que está à frente, guiando e protegendo com sabedoria. Na vida, é assim também, Deus nos dá o Espírito Santo para sermos líderes em nossas famílias, trabalhos e comunidades, com a missão de espalhar a verdade e viver pela palavra de Deus. Quando enfrentamos o pecado ou a tentação, Miguel nos lembra que não estamos sozinhos nessa batalha, pois Deus nos fortalece para vencer o mal. E por falar em batalhas, as Escrituras nos mostram que as lutas espirituais não são diferentes das físicas. Quando Miguel entra em combate, ele o faz com propósito, sem medo. A sua espada flamejante é mais do que uma arma, é um símbolo de fé e poder divino. O Espírito Santo também nos concede poder, e a fé que carregamos no nosso dia a dia pode ser tão forte quanto a espada de Miguel, nos protegendo e guiando para a vida eterna. A cada desafio que enfrentamos, seja ele físico ou espiritual, podemos encontrar força na oração e na palavra de Deus. Miguel nos ensina que o reino de Deus não é apenas um lugar no céu, mas um estado de espírito aqui na terra. Ele nos protege e nos guia em direção à salvação, nos lembrando que cada luta que enfrentamos tem um propósito maior. Muitos se perguntam como podem enfrentar as provações diárias com fé, e a resposta está na Bíblia: seguir o exemplo de Miguel. Um exemplo prático disso seria cultivar a oração diária. Reserve 5 minutos pela manhã para agradecer, pedir proteção e, acima de tudo, fortalecer sua fé. Pequenas ações como essas fazem toda a diferença. E falando em oração, muitas vezes subestimamos o seu poder. Assim como Miguel empunha sua espada para defender o céu, podemos empunhar nossa fé para nos defender dos ataques espirituais que enfrentamos no mundo. Uma vida de oração é uma vida em paz, mesmo diante das tempestades. A Bíblia nos ensina que, quando a batalha parece impossível de vencer, Deus envia seus anjos para nos proteger, e Miguel é um exemplo vivo desse cuidado divino. Se você sente que o peso das lutas está grande, lembre-se que a fé pode te erguer, assim como a espada flamejante ergueu Miguel. E sabe o que é fascinante? Miguel não luta sozinho. Ele comanda legiões de anjos, mostrando a importância da unidade na fé. No nosso dia a dia, isso pode ser traduzido na comunhão com outros cristãos, na busca por fortalecer a fé uns dos outros. Assim como Miguel protege o céu com seus exércitos, nós podemos proteger nossa vida espiritual ao lado de quem compartilha dos mesmos valores. Um exemplo prático seria se envolver em um grupo de oração ou estudo bíblico, onde a palavra de Deus é o centro. Juntos, nos tornamos mais fortes. No fim das contas, o que podemos aprender com Miguel é que toda batalha tem seu valor. Deus não nos coloca em lutas sem motivo, cada desafio é uma oportunidade para crescermos em fé e nos aproximarmos mais do reino de Deus.
se Miguel luta com monstros e demônios, nós lutamos com nossos próprios pecados e fraquezas. Mas assim como ele tem sua espada, nós temos a palavra de Deus. E, convenhamos, a Bíblia é uma arma poderosa. O importante é lembrar que, com fé, nada pode nos derrotar. Agora, talvez você esteja se perguntando, se Miguel é tão forte e determinado, o que mais ele fez por nós? Isso nos leva a pensar no papel dele como protetor da humanidade, sempre cuidando e intercedendo por nós. Afinal, além de guerreiro celestial, ele também é conhecido como o anjo guardião das nações, sempre vigilante e pronto para agir quando necessário. Miguel, além de ser o líder dos exércitos celestiais, carrega um papel ainda mais próximo de nós, o de protetor da humanidade. Você já se perguntou como tantas coisas que poderiam ter dado errado acabaram dando certo de forma inexplicável? É como se houvesse uma força invisível nos protegendo em momentos cruciais. E é exatamente isso que Miguel faz. Ele é o anjo da guarda em uma escala maior, cuidando de cidades, nações, e claro, de cada um de nós, guiando-nos para o caminho da salvação. Ao longo da história, Miguel tem sido retratado como um verdadeiro defensor contra as forças malignas que tentam nos desviar do caminho de Deus. A sua presença nas Escrituras é uma lembrança constante de que, mesmo diante dos desafios do mundo, não estamos sozinhos. Um exemplo clássico disso é a forma como ele aparece para proteger Daniel no Antigo Testamento. Nessa passagem, podemos perceber que, assim como Deus envia Miguel para proteger grandes profetas, ele também nos envia proteção nas nossas batalhas diárias, sejam elas grandes ou pequenas. Imagina só, você está passando por um momento de crise, sem saber que decisão tomar, quando uma ajuda inesperada aparece. Talvez seja um amigo, um parente ou até um desconhecido. E se, por trás dessa ajuda, estivesse a mão de Miguel, guiando as circunstâncias para que tudo se resolvesse? Isso não é tão difícil de imaginar quando pensamos no reino de Deus e na forma como ele opera. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas de formas misteriosas, e Miguel é uma ferramenta divina poderosa nesse processo. Agora, trazer isso para a nossa realidade diária pode ser uma forma de fortalecer nossa fé. Muitas vezes, subestimamos o poder da oração e a intercessão dos anjos. Ao enfrentarmos os pecados e as tentações do mundo, Miguel está sempre pronto para nos ajudar, como um verdadeiro escudo espiritual. Se você sente que está lutando contra problemas que parecem maiores do que você, lembre-se de que a fé em Deus, assim como a confiança na proteção de Miguel, pode fazer uma grande diferença. Às vezes, tudo o que precisamos é pedir ajuda em oração. Miguel também nos ensina sobre responsabilidade. Ele é um protetor, sim, mas também age com sabedoria e prudência. Assim como ele, somos chamados a proteger aqueles que amamos e a cuidar uns dos outros. Seja na família, no trabalho ou na comunidade, temos a oportunidade de sermos um reflexo do reino de Deus em nossas atitudes. Uma forma prática de aplicar isso seria dedicar tempo para ajudar alguém em necessidade, seja com uma palavra de conforto ou uma ação concreta, como doar alimentos ou simplesmente oferecer uma escuta atenta. Isso, sem dúvida, é viver como Miguel nos ensina. Ao longo da vida, todos nós passamos por momentos de fragilidade, onde nos sentimos desprotegidos. No entanto, Miguel nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está no controle, e Ele envia seus anjos para nos guardar. Essa verdade é tão poderosa que nos traz uma paz indescritível. Na Bíblia, lemos sobre inúmeras intervenções divinas, onde anjos foram enviados para proteger, orientar e salvar o povo de Deus. E Miguel, claro, está sempre à frente dessas missões celestiais. E se você ainda duvida da presença de Miguel em nossa vida, basta olhar para as muitas histórias ao longo dos séculos de pessoas que afirmam terem sido salvas por ele. Existem relatos de aparições de Miguel em momentos de guerra, tragédias e até durante sonhos, onde ele aparece para proteger, curar e dar esperança. Essas histórias nos inspiram a confiar ainda mais em Deus e no seu plano para nós, sabendo que, mesmo quando não podemos ver, há uma proteção divina agindo constantemente ao nosso redor. Pensando nisso, a figura de Miguel como protetor da humanidade também nos faz refletir sobre o quanto somos valiosos para Deus. Ele não enviaria um dos seus anjos mais poderosos para cuidar de nós se não tivéssemos um propósito especial. Essa é uma verdade que deve encher nossos corações de esperança e fé. E, claro, se Miguel é o defensor dos homens, o que dizer da sua participação nas batalhas mais épicas contra o mal? Isso nos leva à sua famosa luta contra Lúcifer, onde sua coragem foi mais uma vez testada. Uma das histórias mais impactantes que cercam o arcanjo Miguel é a famosa batalha contra Lúcifer, o anjo caído.
Imagine a cena: dois dos seres mais poderosos que já existiram, lado a lado no céu, agora se enfrentando numa guerra cósmica. Lúcifer, em sua arrogância e desejo de se equiparar a Deus, desafia a ordem celestial, e é Miguel quem se levanta para confrontá-lo. Esse episódio é um lembrete para todos nós sobre o poder da fé e da obediência à palavra de Deus, pois, mesmo diante de um inimigo aparentemente invencível, Miguel prevalece. A Bíblia não nos dá todos os detalhes dessa batalha épica, mas o que sabemos é o suficiente para nos inspirar. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não caiu sem luta. No entanto, Miguel, com sua espada flamejante e sua confiança no plano de Deus, conseguiu derrotá-lo. E isso nos ensina algo profundo: por mais que o mal tente nos derrubar, se estivermos firmes na fé e confiarmos em Deus, a vitória é certa. Cada vez que enfrentamos um desafio ou uma tentação, podemos nos lembrar dessa história e ter esperança de que, assim como Miguel venceu, nós também podemos vencer. O interessante é que essa batalha não é apenas uma luta física, ela simboliza a guerra espiritual que ocorre até hoje. Todos nós, em algum momento da vida, já enfrentamos nossas próprias batalhas contra o Lúcifer interior, o orgulho, a inveja, a ganância, entre outras tentações que nos afastam do reino de Deus. Assim como Miguel precisou de coragem e determinação para expulsar Lúcifer, precisamos da ajuda do Espírito Santo para expulsar esses males de dentro de nós. E como podemos fazer isso? Um exemplo prático seria investir em momentos de meditação na palavra de Deus, fortalecendo nossa fé diariamente. Essa história também nos lembra que o mal, por mais poderoso que pareça, sempre encontra seu fim diante da verdade e da justiça. Miguel, como líder dos exércitos celestiais, sabia que sua força não estava apenas em sua espada, mas em sua total confiança em Deus. Essa lição é fundamental para nós, quando enfrentamos os desafios do mundo, seja no trabalho, na família ou em nossos relacionamentos, precisamos lembrar que nossa maior força vem da nossa fé. A oração é uma ferramenta poderosa, e, assim como Miguel orou e lutou, podemos fazer o mesmo. E não pense que essa luta terminou com a expulsão de Lúcifer. O que aprendemos com a batalha entre Miguel e Lúcifer é que o mal sempre tenta encontrar maneiras de voltar. Lúcifer foi expulso do céu, mas continuou sua tentativa de corromper a humanidade aqui na Terra. A partir disso, vemos que as batalhas espirituais continuam. Um exemplo prático seria aquelas situações onde parece que tudo ao nosso redor está dando errado, como se forças invisíveis estivessem nos impedindo de avançar. Nesses momentos, a história de Miguel nos lembra que a perseverança na fé sempre trará a vitória. É interessante pensar que essa batalha entre Miguel e Lúcifer tem paralelos com a vida de cada um de nós. Quem nunca se sentiu em guerra consigo mesmo ou com as situações ao redor? Assim como Miguel não recuou diante de Lúcifer, nós também somos chamados a não recuar diante dos desafios que a vida nos apresenta. Seja no trabalho, enfrentando um chefe difícil, ou nas lutas internas, como vencer o medo ou a dúvida, podemos aprender com Miguel que a coragem, combinada com fé, é uma arma imbatível. E, claro, Deus nunca nos deixa sozinhos nessas lutas. E, se pensarmos bem, essa batalha épica também reflete a guerra espiritual que acontece no mundo hoje. Vivemos em tempos de muitas provações, onde o pecado parece cada vez mais normalizado e o reino de Deus é desafiado constantemente. Assim como Miguel defendeu a verdade nos céus, somos chamados a defender a verdade aqui na terra. Um exemplo disso seria se posicionar contra injustiças ou defender nossa fé em ambientes onde ela é questionada. Essas pequenas batalhas cotidianas são nossa forma de participar dessa luta maior pelo reino de Deus. Agora, talvez você esteja se perguntando, e depois da batalha com Lúcifer, qual o papel de Miguel hoje? Isso nos leva à sua presença moderna, onde relatos continuam a surgir sobre sua intervenção em momentos de necessidade, protegendo e guiando aqueles que clamam por ajuda. Miguel, afinal, continua sendo um protetor ativo, sempre pronto para interceder em nome de Deus. Mesmo nos dias de hoje, a figura do arcanjo Miguel continua viva no imaginário e na fé de muitas pessoas. Relatos de sua aparição em momentos de crise são comuns em diversas partes do mundo, desde guerras até situações pessoais de grande angústia. Muitas vezes, ele aparece em sonhos, trazendo mensagens de esperança, ou em momentos de extremo perigo, oferecendo proteção divina. Esses relatos nos lembram que, mesmo em tempos modernos, Deus ainda opera através de seus anjos, e Miguel é um dos mais ativos nesse processo. É curioso pensar que, em meio a tanta tecnologia e avanços científicos, ainda há espaço para o sobrenatural na vida das pessoas.
E não são apenas os relatos antigos que falam da presença de Miguel, muitas pessoas, ao redor do mundo, continuam a afirmar que foram protegidas por ele em situações de perigo. Imagine uma pessoa envolvida em um acidente de carro, sem chance de sobreviver, e, de repente, algo inexplicável a salva. Muitos acreditam que, nesses momentos, Miguel está presente, intercedendo por nós, assim como o fez por Daniel no passado. E, se olharmos para a nossa própria vida, é provável que também tenhamos passado por situações onde sentimos uma intervenção divina. Você já teve aquele momento em que tudo parecia perdido e, de repente, uma solução apareceu de forma inesperada? Pode ser que tenha sido Miguel, agindo em nome de Deus. Ele continua sendo o guerreiro celestial que sempre está pronto para proteger a humanidade. Um exemplo prático disso seria invocar sua ajuda em momentos de oração, pedindo proteção contra o mal que nos cerca. Assim como nas histórias bíblicas, ele está sempre atento às nossas necessidades. A presença de Miguel hoje também é um lembrete poderoso de que o reino de Deus está ativo em nosso meio. Ele não é uma figura distante, perdida em algum canto do céu, ele está aqui, presente nas nossas lutas diárias, ajudando-nos a vencer as batalhas espirituais que enfrentamos. Muitas vezes, é fácil esquecer que não estamos sozinhos. Quando as dificuldades surgem, a fé pode parecer abalada, mas a presença de Miguel é uma prova de que Deus continua ao nosso lado, nos guiando para a vida eterna e para a paz interior. E essa paz que Miguel traz não é apenas a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo no meio da tempestade, estamos protegidos. Muitos relatos modernos falam de pessoas que, em momentos de desespero, sentiram uma força invisível acalmando seus corações, dando-lhes esperança onde antes havia medo. Isso nos lembra que a fé, quando bem cultivada, tem o poder de transformar nossas vidas, trazendo a paz que só o Espírito Santo pode oferecer. E Miguel, como um dos líderes celestiais, é um dos principais mensageiros dessa paz. O interessante é que a presença de Miguel transcende fronteiras culturais e religiosas. Embora seja uma figura importante na fé cristã, sua presença também é reverenciada em outras tradições. Isso nos mostra que a proteção divina não conhece barreiras. Deus, em sua infinita misericórdia, envia seus anjos para proteger todos os seus filhos, independentemente de sua origem ou crença. Essa ideia é extremamente reconfortante, pois nos dá a certeza de que, em meio aos desafios do mundo, a proteção divina está sempre ao nosso alcance. Para aqueles que buscam fortalecer sua fé, a presença de Miguel pode ser uma fonte de inspiração. Ele nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há esperança. Um exemplo prático seria adotar o hábito de agradecer diariamente por essa proteção divina. Antes de dormir, reserve um momento para orar e agradecer a Deus pelos anjos que Ele envia para nos guardar, inclusive Miguel. Pequenos gestos como esse podem fortalecer nossa fé e nos lembrar que nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, com tudo isso em mente, é fascinante ver como Miguel se tornou uma figura tão presente na cultura popular, aparecendo em filmes, livros e até em jogos. Isso mostra que sua influência vai além das escrituras, alcançando pessoas de todas as idades e contextos. E isso nos leva a pensar sobre como a figura de Miguel é retratada hoje em dia, e como ele continua a inspirar a imaginação e a fé de tantos. O arcanjo Miguel, com toda a sua imponência e força, transcendeu as páginas da Bíblia e chegou à cultura popular, aparecendo em filmes, séries de TV, livros e até em jogos. É interessante perceber como ele foi adaptado para diferentes contextos, mas sempre mantendo sua essência como o guerreiro celestial que defende o reino de Deus. Em muitas dessas representações, ele é visto com sua espada flamejante, pronto para derrotar o mal e proteger a humanidade. Essa presença constante na cultura popular reforça a importância de Miguel, mesmo para aqueles que talvez não o conheçam tão profundamente através das Escrituras. O que torna Miguel uma figura tão atraente para a cultura moderna é sua dualidade. Ele é um ser celestial de poder imenso, mas também é um defensor próximo da humanidade. Ele não é distante, mas um anjo ativo em nossas batalhas diárias. Talvez seja por isso que tantas produções escolham retratá-lo de forma heroica, quase como um super-herói celestial. Mas, diferentemente dos heróis fictícios, Miguel carrega um poder real, vindo diretamente de Deus, e sua missão é muito mais profunda, sempre voltada para a salvação e a proteção contra o pecado. Nos filmes e séries de TV, Miguel é frequentemente colocado em cenários de batalha contra demônios e forças malignas. Essa imagem é poderosa porque representa a eterna luta entre o bem e o mal, algo com o qual todos nós podemos nos identificar. A vida, afinal, é cheia de desafios e momentos em que sentimos que estamos lutando contra algo maior do que nós mesmos.
Ao vermos Miguel retratado como o guerreiro que nunca desiste, podemos nos inspirar a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma determinação, sempre confiando que Deus está ao nosso lado. E não são apenas as grandes produções cinematográficas que retratam Miguel. Ele também aparece em livros, tanto religiosos quanto de ficção. Autores usam sua figura como símbolo de justiça, poder e fé. Em muitas dessas obras, ele é retratado como o anjo que, em momentos de grande perigo, surge para salvar a humanidade. Isso reflete um anseio profundo de proteção e segurança que muitas pessoas sentem, especialmente em tempos de incerteza. A fé em Miguel, então, se torna uma âncora de esperança, tanto no entretenimento quanto na vida real. É curioso ver como até os videogames, um meio relativamente novo, incorporam a figura de Miguel. Em muitos jogos, ele aparece como um personagem poderoso, um líder de exércitos, com sua espada flamejante e suas asas imponentes. Embora essas representações sejam, por vezes, distorcidas pela fantasia, elas ainda capturam a essência do que Miguel representa, o defensor da luz contra as trevas. E, mesmo em um contexto de jogo, isso pode inspirar os jogadores a refletirem sobre suas próprias batalhas espirituais, incentivando-os a buscar a proteção de Deus e a lutar pela verdade. A presença de Miguel na cultura popular também abre espaço para diálogos importantes sobre fé e espiritualidade. Muitas vezes, ao ver Miguel em um filme ou em um livro, as pessoas são levadas a se perguntar mais sobre quem ele realmente é e qual seu papel nas Escrituras. Isso pode ser uma oportunidade para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e entendam a profundidade da missão de Miguel como um dos principais defensores do céu. Ele não é apenas um personagem fictício, mas uma força real na guerra espiritual que todos nós enfrentamos diariamente. Além disso, a forma como Miguel é retratado também varia de acordo com a cultura. Em algumas representações, ele é mais sombrio e enigmático, enquanto em outras ele é mais brilhante e heróico. Essa flexibilidade reflete a complexidade do próprio papel que Miguel desempenha. Ele é um guerreiro, mas também um protetor, ele enfrenta o mal, mas também oferece esperança. Cada cultura, ao representar Miguel, adiciona uma camada de interpretação que enriquece ainda mais o entendimento sobre ele e sua importância na fé cristã. Agora, depois de explorar como Miguel se tornou uma figura tão presente na cultura popular, talvez seja interessante voltar ao que realmente importa, seu papel como protetor espiritual nos dias de hoje. Afinal, Miguel não é apenas uma figura distante nas escrituras ou nas telas de cinema, ele é um anjo ativo, sempre pronto para intervir em momentos de necessidade, protegendo e guiando a humanidade, assim como fez nas histórias bíblicas. Agora que você conhece o poder e a missão do Arcanjo Miguel, o que vai fazer com esse conhecimento? A verdade é que cada um de nós enfrenta batalhas diariamente, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. E saber que temos um guerreiro celestial ao nosso lado deve nos dar a confiança de que não estamos sozinhos. Mas aqui está a questão: você está realmente preparado para usar essa proteção? A fé sem ação é como uma espada sem fio. Então, como você vai aplicar esse conhecimento na sua vida? Vai esperar o próximo desafio ou vai se fortalecer agora, buscando a paz e a verdade que vem de Deus? O Arcanjo Miguel é um exemplo de força e devoção, e nós somos chamados a seguir esse caminho. Está pronto para lutar as suas batalhas com a mesma coragem e fé? Pense nisso: a cada oração, você chama por essa proteção divina, a cada escolha pela verdade, você se aproxima mais do reino de Deus. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários para eu possa te conhecer e fazer uma oração para você. Se esse conteúdo te inspirou, compartilhe com quem precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal para continuar aprendendo mais sobre o poder dos anjos e o que a Bíblia tem a nos ensinar. Ative as notificações e não perca as próximas lições, a sua jornada espiritual está só começando.